Olá pessoal, seja bem-vindo, eu sou Simone Arrogo e vamos fazer arte? Hoje vou fazer garrafa reciclada vintage com pintura em stencil, decupagem e textura. Bora lá conferir? E aqui pessoal, eu iniciei aqui a pintura base na garrafa e antes eu passei primeiro o primer para metais PET e vidro, 2 demãos, tá? Do primer. Aqui eu fiz a pintura base nesse tom aqui de cinza grafite, tá? Eu misturei 2 cores, que foi o preto, eu não tinha o cinza, o grafite já pronto, então eu misturei aqui essas 2 cores, o preto com um pouco de branco, tá? E aí eu cheguei nessa tonalidade aqui desse cinza grafite, tá? E agora eu vou começar aqui, depois da pintura base, eu vou iniciar aqui, tá? Com esse stencil aqui de moldura. Deixa eu pegar aqui uma folha aqui eu já usei aqui no canal em outra peça esse stencil aqui, que é muito bonito, essa moldura aqui, tá? Então, eu vou iniciar aqui o trabalho aqui na garrafa com essa moldura, tá? Colocando essa moldura aqui na garrafa. Então, eu vou encaixar aqui o meu stencil com essa moldura. Então, aqui, ó, pessoal, eu encaixei aqui o meu stencil, tá? Prendi aqui no meio e aqui nas laterais. Esse stencil, ele é um stencil negativo, tá? Que aqui, nessa parte aqui de fora, a gente vai batendo o stencil de dentro pra fora, tá? Pra formar aquela sombra aqui, tá? Só que eu vou bater aqui, primeiro eu faço assim, nesses stencils negativos, eu bato aqui primeiro, cubro, né, bem aqui na parte de dentro, e depois eu vou finalizar aqui a parte de fora, né, fazer aquela sombra por último, tá? Então, eu vou estar usando aqui, a cor que eu vou usar é o rosa aqui, ó, da PVA da Acrylex, a cor rosa, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu pincel Pitois, que já tá hidratado, pego aqui um pouco, tiro o excesso aqui na bandeja e tiro o excesso também no pano, né? Porque stencil não pode ter excesso, né? Senão vai borrar. Então, eu vou começar por aqui batendo aqui, ó, tá? Vou começar aqui por dentro e depois eu venho completando o lado de fora. Então, aqui eu dei a cobertura aqui na parte de dentro, tá? Da estampa aqui do stencil, aqui essas partes aqui, ó, como no vidro aqui não é um lugar reto, então, ele fica assim levantado, algumas partezinhas fica levantadinho, olha. Então, eu tenho que apertar aqui com o dedo a hora que eu estiver fazendo aqui para poder cobrir, para poder formar aí o desenho, né? E agora, depois que eu fiz a cobertura aqui nesse rosa por dentro, aí eu venho aqui fazendo o lado de fora, sombreando, tá? Aí eu venho de dentro pra fora, fazendo e rodando o pincel, e aí você tira bem o excesso, né,
do pincel, né? Pra poder ficar mesmo só aqui a sombra, tá? Aí, você vai rodando aqui, ó. E trabalhando essa parte aqui, ó. Pra poder fazer essa sombra. E aqui você tem que sempre ir segurando aqui, ó. Nessas partes que vai levantar. Então, aqui, olha, você vai fazendo, né? De dentro, rodando, tá? O pincel de dentro pra fora, pra você ir fazendo essa sombra, né? Aí você vai olhando pra ver conforme vai ficando, tá? Ó, que aí você vai, se quiser um pouquinho mais vivo, você vai intensificando mais, onde não pegou direito, você vai arrumando ali, tá? E é bom prender aqui, ó, como eu prendi aqui, ó, esse stencil aqui pelo meio também, porque aqui nas laterais, quando você for fazer aqui, ó, onde eu prendi aqui na lateral com a fita crepe, eu tenho que tirar para poder fazer essa sombra, tá? E aí, fica preso aqui no meio. Aí, a gente vai ajudando aqui prendendo com o dedo e vai, né, fazendo aqui, tá? Então, aqui, ó, vou tirar aqui. Aí, fica essa sombra aqui em volta da moldura aqui, tá? Se você não quiser deixar com a sombra, você pode fazer só, bater só dentro, tá? E aí não vai ficar com essa sombra, tá? Aí fica ao seu critério deixar a sombra ou não, né? O stencil negativo, ele costuma ter, a gente fazer essa sombra aí, né? Fica bonito, tá? Então, aqui, gente, aqui no meio, tá? Nessa parte aqui do meio da moldura, eu vou estar usando uma decupagem que é essa daqui, tá? Muito linda essa decupagem vintage aqui, dessa foto, dessa menininha aqui. E, na verdade, isso aqui essa figura é de um guardanapo, só que eu não tinha esse guardanapo, então eu peguei essa figura aqui, lá da internet, e imprimi, tá? No papel sulfite, só que aqui eu preparei esse papel aqui, tá? Eu vou mostrar aí como que eu preparei o papel, fiz a impressão normal na folha A4 de sulfite e depois eu preparei esse papel aqui.
Olha, pessoal, aqui eu recortei a minha figura, a minha decupagem, né? Eu vou fazer aqui na garrafa. Então, vai vir aqui no meio, olha que coisa mais linda que vai ficar isso aqui, gente. Olha que mimo, tá? Então, aqui já ficou lindo assim, né? E vocês viram aí como que eu preparei aqui, aqui não é um papel próprio de decupagem. Então, eu costumo fazer assim, da mesma forma que eu faço, que eu ensinei para fazer no guardanapo, eu também faço quando eu faço uma impressão assim, tá? No papel sulfite, eu passo a goma laca e depois eu pinto aqui na parte de trás, nesse caso aqui que eu vou colocar em cima da cor escura, tá? Porque mesmo o papel sulfite sendo branco, ele ainda vai ficar um pouco transparente depois que você fizer a decupagem em cima da cor escura. Você poderia também pintar aqui, ó, fazer aqui essa parte oval, né? Medir essa parte, fazer o círculo, essa parte oval aqui e pintar no branco, tá? Você poderia fazer assim, mas eu achei mais prático fazer dessa forma, pintar o papel para poder dar uma boa cobertura aqui para a foto ficar bem visível, tá? E eu preparo com a goma laca também, não só por causa disso, gente, esse papel, mas também por conta de deixar o papel mais protegido, tá? Que aqui como não é um papel para decupagem, então você passando a goma laca, ele fica mais protegido. Na hora de você fazer a decupagem, não vai assim correr o risco de sair a tinta na hora que você tiver ali alisando ali, tá? Com um paninho, não vai correr o risco de sair a tinta. Então eu faço esse processo, tá? Então só que agora eu não vou fazer a decupagem, tá? Antes, assim já vai ficar bem bonito, tá? Com essa moldura aqui, essa garrafa. Só que, como eu falei, aqui eu vou fazer uma textura nessa garrafa, tá? Eu vou fazer em volta aqui dessa moldura, eu vou fazer uma textura. Então, foi por isso que eu fiz o stencil primeiro, tá? Então, eu vou deixar para fazer essa decupagem aqui depois que eu tiver pronta aqui a minha textura. E agora, pessoal, eu vou vir fazer a textura, tá? Em volta dessa moldura aqui, tá? Na garrafa toda, por toda a garrafa eu vou fazer a textura que eu vou fazer, vou usar o papel de seda, tá? Então, pode ser qualquer cor, aí não tem problema, porque depois a gente vai pintar esse papel aqui. Então, aqui, ó, meu papel tem até estampa aqui, que esse papel é de um produto, que veio num produto que eu comprei, então, eu vou aproveitar ele aqui. Então, você amassa bem, né, o papel. E eu vou usar aqui, ó, a cola. Vou usar a cola cascoresa, a cola extra, então, ela é um pouco grossa, então, eu dou uma diluída aqui. Aqui vou diluir com a água, tá? Aqui. Colocar um pouco. Eu gosto de fazer assim também, porque ajuda na hora de colar o papel, adere melhor ali, tá? Com a cola mais diluída, tá? Faz um pouquinho de meleca, mas eu acho que ajuda. Se você não quiser diluir, você pode colocar, né, ali a cola direto e vai colando ali. Então, aqui, ó, depois que eu diluir a cola, agora eu vou ir colocando aqui em volta, tá? Ó. Você pode ir meio que picotando o papel, tá? E colocando ele assim de forma enrugadinho. Então, eu vou passando a cola aqui, ó. Você vai passar em volta aqui ó, nessas partes aqui, olha, onde ficou a sombra, né, do coisa, você vai colocando assim embaixo, tá? Você vai passando a cola, ó, aqui em volta.
e vai colando e vai colocando aí, vai agregando o papel aqui, tá? Então, eu vou, ó, você vai amassando e aí você vai fazendo por partes aqui. E eu gosto de colar, gente, esse papel, deixar ele bem enrugadinho mesmo, tá? Ó. Pra ele ficar bem texturizado, porque depois que a hora que a gente for pintar, o que acontece? Ele vai abaixando, sabe? Esse altinho que fica aqui do papel, ele vai assentar e fica bem bonito. Quanto mais, assim, enrugadinho, pelo menos, né, pro meu gosto, eu gosto assim. Então, aqui eu vou enrugando esse papel e vou colar isso aqui, gente, por toda a garrafa, tá? Fazer esse processo e aí você vai, ó, passando a cola por cima. Eu passo, né? Eu já passo a cola por cima para ele ir assentando. Então, aqui, pessoal, olha, eu texturizei toda a minha garrafa aqui, ó, com papel de seda, tá? E eu coloquei ele bem enrugadinho mesmo, deixando toda a moldura livre, tá? O desenho ali da moldura, onde foi esfumaçado ali, tá? Em volta, então, ficou todo aqui com essa textura bem enrugadinho, tá? Mesmo assim, que ela fica bonito depois com o efeito que vai ser feito aí, tá? Então, aqui, ó, eu vou voltar, assim ficou toda esquisita, né? Parece que a garrafa tá enfaixada. E agora eu vou trazer novamente a cor que tava aqui, tá? Que é a cor, o grafite, o cinza grafite, tá? Então, eu vou pintar onde tá aqui a minha textura aqui, ó, do papel, eu vou pintar, né? Já tá com fundo no grafite, e agora eu vou pintar novamente, né? Aqui, deixa eu levantar mais aqui, ó. Então, eu vou pintar aqui novamente para trazer de novo esse grafite. Então, onde tá aqui no grafite, vai ficar texturizado, né? Vai trazer essa cor de novo, a cor de novo da garrafa, né? Então, como é aí aqui, ó, você vai ter que ir aqui na frente, né? Você tem que pintar com bastante cuidado, né? Pra poder não pegar ali onde você já fez, ali no sombreado ali, né? A sombra ali que você fez do coisa, mas depois a gente pode também acertar, tá? De novo, colocar o stencil de novo e dar uma acertada ali nessa sombra aí, tá? Então, aqui, ó, é isso aqui que eu vou fazer. Cobrir toda essa textura, tá? Na tonalidade aqui do grafite, pra voltar tudo de novo, tá? E acertar bonitinho. E aí, vai ficar texturizada essa parte da cor cinza.
do grafite. Então, aqui, pessoal, olha, eu tinha feito a sombra aqui em volta, né? E eu não coloquei o papel, depois que eu comecei a pintar, eu não tinha colocado o papel muito rente aqui ao desenho, tá? Mas eu percebi que eu tenho que fazer isso. Eu tinha que fazer isso porque senão ia ficar, ele tem que ficar o papel em volta desse desenho, para não ficar uma coisa emendada, entendeu? Tem que fazer parte ali, como se ficar uma coisa só, uma união, para não aparecer. Então, você tem que tentar colocar rente, os papeizinhos, ó, no formato aqui do desenho aqui da moldura, ó, tá vendo, ó? Então, eu fui recolocando aqui em cima daquela sombra que eu fiz, eu fui colocando os papéis, colando, tentando colocar eles em volta aqui, tudinho aqui em volta, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou recolocar aqui o meu stencil e vou colocar de volta, tá? O meu stencil aqui, encaixar ele aqui, e aí eu pinto tudo em volta no cinza novamente, tá? Ó. Aqui, ó. Então, olha, aqui, ó, eu vou encaixar o meu stencil, ó, encaixo o meu stencil e aí eu vou pintando de novo aqui a volta aqui desse papel que eu coloquei aqui, que eu complementei, tá? E depois eu vou fazer a sombra em cima, aí ela vai ficar em cima desse papel, e aí vai fazer a união, para não ficar parecendo uma coisa remendada, entendeu? Para ficar como uma coisa só, tá? A fazer essa união dessa moldura com o papel, tá? Então, olha, é assim que eu quero deixar, olha. Isso aqui, eu coloquei, né, o stencil aqui em volta e fui passando com um pincel menor, tá? Eu fui passando aqui a tinta, o grafite aqui em volta dessa moldura, tá? Agora, então, para ficar bem, ó, o papel ele tem que fazer a volta mesmo. Então, ele vai ficar bem perceptível aqui. Vai ficar até difícil de ver, saber como que eu fiz isso aqui, entendeu? Essa textura, e deixei essa parte aqui sem textura, tá? Parece que colou, vai parecer que eu colei em cima, mas na verdade tá em volta. Então, agora que eu vou vir aqui, olha, vou fazer novamente aqui, encaixar o meu stencil, tá? Aqui, olha. E aí, eu venho fazendo a sombra, tá? Desse stencil negativo aqui, tá? Com o pincel Pitois, aí eu vou fazendo, né? Aquela sombra que eu já mostrei aqui. Você vai rodando o pincel de dentro pra fora, tá? E aí, vai fazer essa união aqui, tá? Vai ficar parecendo uma coisa só. E depois, a gente volta pra poder fazer a decupagem.
que maravilha, né, gente? Que ficou aqui, coisa linda, essa decupagem aqui vintage, que ficou muito bonito aqui, tá? Nessa moldura. E aqui, olha, eu sombreei aqui, né? Vocês viram aqui que eu sombreei depois que eu fiz a decupagem, eu coloquei o stencil e fui sombreando aqui em volta. Que faz essa moldura, né, aqui e disfarça a decupagem, né? Fica parecendo uma coisa só, né? Não fica parecendo algo colado. Então, é muito importante esse sombreado aqui em volta da decupagem, fica muito bonito, tá? Então, aqui, gente, a minha garrafa com textura, agora eu vou realçar essa textura aqui, tá? Não foi à toa que eu coloquei ela aqui. Senão, dessa forma aqui, ela praticamente não vai aparecer direito. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui a pasta metálica Gold Fix na cor prata, tá? E vou colocar aqui um pouquinho na bandeja. E aqui vou espalhando com um pincel de cerda dura, o pincel seco, tá? Então, eu pego aqui um pouquinho, é bem fácil de trabalhar com essa pasta metálica, né? Que é uma cera. E aqui eu vou realçar, ó. Essa textura, olha que lindo que ficou aqui, ó, né? O prata no cinza, nesse cinza grafite. Então, aqui, ó, eu vou trazendo aqui. Então, gente, ficou assim, ela parece, né, só prateada, mas na verdade o fundo escuro, ele tá aqui. Então, na hora que eu colocar o brilho aqui, tá? Aí você vai dosar aqui conforme o seu gosto, o prata, né? Aí, a hora que eu colocar o brilho aqui, que eu vou invernizar aqui com a goma laca primeiro e depois o verniz vitral. Então, na hora que eu colocar o brilho, eu acredito que o fundo aqui vai realçar mais, né? Esse fundo mais escuro, né? Então, ficou bem legal aqui, olha. Então, dessa forma que eu queria deixar, tá? E agora, eu vou invernizar essa garrafa aqui, tá? Ó, então, aqui fica bem vivo aqui agora com a pasta metálica, né? Realça toda a textura aqui do papel, fica bem bonito, olha. Tá? E agora, eu vou invernizar e colocar os adereços aí, alguns adereços aí na garrafa. Então, essa é a ideia aqui, tá, gente? Da garrafa vintage com textura. E aqui, pessoal, vamos para o final de mais um trabalho aí concluído. E se você quer deixar o meu dia mais feliz, então deixa aí o seu like se você gostou, compartilha esse vídeo, essa ideia, tá? E se você está com o seu botão aí de inscrever-se no vermelho, vamos deixar ele na cor cinza para que você receba as atualizações do canal com ideias criativas para sua inspiração, tá? Então, aqui eu invernizei a garrafa com a goma laca, o verniz vitral, tá? E coloquei alguns adereços aí, complementei com alguns adereços, tá? E aqui, gente, eu fiz o seguinte, tá? Depois que eu passei a cera aqui, a pasta metálica, tá?
eu achei que ficou um pouco carregado, então eu passei um paninho, sabe, úmido, tá, na garrafa, em alguns pontos, para poder tirar um pouco do metálico, né, do prata, né, que fica muito forte, porque a pasta metálica, ela é muito, você passou um pouquinho, ela já desliza ali facilmente e ela rouba, né, toda a cena. Então eu queria que ficasse um pouco também do fundo mais escuro, tá? Então eu fiz isso e depois eu invernizei a garrafa e ficou aqui essa lindeza aqui, gente. Olha, vou aproximar aqui, ó, para você ver como que ficou bem visível, tá? A decupagem, olha que linda, né? Fazendo esse processo de pintar, tá? De você colocar uma cor clara no verso da decupagem, tá? E se você tiver o guardanapo, né, dessa figura aqui, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer o mesmo processo. Inclusive, eu já mostrei aqui, se você ainda não assistiu como fazer no guardanapo, tem 2 vídeos aqui que eu vou deixar aí nos cards para você assistir como que eu faço também no guardanapo, e aí você pode colocar em cima de qualquer fundo escuro, tá? O guardanapo, tá? Que todo mundo ensina você colocar o guardanapo no fundo claro, né? Mas o fundo claro tem que estar na tua decupagem, não na peça, tá? Não necessariamente na sua peça. E aqui, gente, eu poderia ter feito essa decupagem aqui também em cima de um papel cartão também, né? Que ele já está no branco, mas eu quis mostrar formas variadas aí de você estar fazendo a sua decupagem, deixando visível aí em cima de qualquer cor, né? E aí você vai fazer aí a sua decupagem conforme a sua necessidade aí, aquilo que você tiver aí, aquilo que for mais prático para você, tá? E aí você vai conhecendo várias formas de estar fazendo decupagem, tá? Então, se você fizer com a impressão aqui como que eu fiz e quer deixar visível na cor escura, você pode fazer esse processo que eu mostrei aí no vídeo e vai ficar assim linda, olha, ó, o brilho aqui do verniz, tá? Eu coloquei aqui umas pedrinhas, olha aqui, umas pedrinhas adesivas que eu complemento com a cola instantânea, tá? Eu coloco um pinguinho aqui e coloco a pedrinha, a gente não pode confiar só nessa cola do adesiva aqui, porque pode sair. Então, eu faço assim, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, em toda a volta aqui da moldura, nesses pontos aqui, olha, e ficou muito lindo, realçou, tá? E a sombra aqui, né, ficou bem discreta aqui, né? Ficou bem bonito aqui. Então, você vai fazer aquele processo que eu falei. Primeiro você vai colocar o stencil, vai fazer a sombra antes de colocar a textura com o papel. Depois que você fizer a textura com o papel, você vai fazer rente aqui aquela sombra que você fez, tá? Porque quando você faz a sombra, ela vai formar essa volta aqui, ó, tá? Porque se você não fizer sombra, o stencil vai ficar até aqui, ó, tá? Então, você faz a sombra para formar essa outra volta aqui na cor, em cima do rosa, no cinza. E depois que você fizer a textura do papel todo aqui em volta, aí você refaz essa sombra que ela vai pegar em cima do papel, tá? Igual aconteceu aqui, ó, tá vendo? Aí eu refiz a sombra e ela pegou em cima da textura do papel de seda, tá? Então, ficou assim. Aqui eu coloquei, olha, uma manta gel que eu fiz aqui, ó, coloquei em V, como se fosse aqui um colar, né? Como se fosse um colar. Ficou bem bacana aqui, ó. Ó, ficou bem legal. E aqui na tampa, gente, o pessoal fica muito curioso como que eu faço as tampas. A tampa, gente, você vai fazer a mesma coisa da garrafa, tá? Você vai pintar, dar o primer, aplicar o primer
eu uso a tampa da própria garrafa, então eu aplico o prime como eu apliquei na garrafa, eu pinto, eu invernizo e aqui eu só colei, ó, os adereços aqui, coloquei essa manta gel e esse cristalzinho aqui, olha, esse cristal aqui, olha, ó, esse daqui, esse adesivo também colei aqui. Esse cristalzinho, gente, eu compro, ele vem, tem vários modelos, olha, tem assim, ó, tem esse aqui, só que esse daqui ele não cabe, olha, essa garrafa ela tem 3 centímetros de diâmetro, então esse daqui ele é pequeno para essa garrafa, tá? Ó, esse aqui ele é bem bonito, tem esse outro aqui, tem vários modelos. Esses cristalzinhos aqui, cristal acrílico, eu compro em lojas que vende acessórios para quem faz bijuteria, tá? Então é nessas lojas aí que eu compro esses cristais aqui, cristal acrílico, né? E aí eu gosto de colocar aqui na garrafa para fazer deixar esse acabamento bem bonito e fica bem bacana, tá? Então aqui, ó, ficou a volta aqui da garrafa, tá? Com essa textura aqui do papel de seda e ficou assim, gente, toda a volta aqui dessa garrafa, olha, com a textura. Eu gosto muito do papel de seda como textura, então fez essa união, tá? Fez essa união do papel com a moldura aqui, para não ficar uma coisa assim, aquela emenda, né? Ficar aquela emenda, então ficou muito bonito. E aí, gente, essa é uma ideia, uma sugestão para você também fazer, se você não quiser fazer com guardanapo, tá? Você pode fazer uma garrafa aí personalizada com uma foto sua pessoal e fazer uma garrafa porta-retrato, tá? Uma foto de um casal, dos seus filhos, você pode fazer para vender, para presentear e que vai ser uma ideia bem especial. Vai decorar e ainda você vai estar tendo aí uma garrafa porta-retrato, uma utilidade para essa garrafa, tá? Então, fica aí essa dica de hoje para você, essa sugestão, tá? E eu volto na próxima semana com mais ideias criativas para você. Beijinhos para todos os meus arteiros aí do canal que estão aqui, gratidão a todos vocês, tá? Deixa aí o seu comentário que eu vou responder. Beijinhos, fica com Deus e até lá. Tchau!